Bom, aí nós entramos aí no método, no método não, no sistema, né, que por conta da cultura do arroz, ele é bem mais difundido, que é o sistema de irrigação por inundação, certo? Sistema esse que pertence ao método de irrigação por superfície, certo? Então você tem lá o sistema de irrigação por inundação, ele é feito em bacias ou tabuleiros, né? Então esse sistema ele é o mais difundido no mundo por conta de quê? Por conta, como eu já falei para vocês, por conta do arroz, que ele é muito produzido, muito consumido, e como é o método, né, que o arroz apresenta maior produtividade, então, logicamente, você tem aí esse sistema de irrigação muito difundido no mundo, né? Não só no Brasil, como no mundo também, certo? Então, os tabuleiros eles podem variar de 1 metro quadrado até 5 hectares. Aqui o acento está errado, tá? Então, até 5 hectares você tem aí tabuleiros e até mais, né? Você depende muito de os 5 hectares é quando você, tipo, em determinadas áreas, né, onde você não tem essa condição, né, de ampliar o tabuleiro ou mecanizar, o ideal é que você distribua mais ou menos em 5 hectares, porque também a lâmina de água que você vai colocar é muito grande, certo? É, então, a inundação ela pode ser contínua ou intermitente. O que, que quer dizer isso? Contínua, eu estou sempre colocando água, a água está sempre lá à disposição e sempre numa mesma altura. Quando ela é intermitente, eu pego, deixo essa lâmina baixar um pouco, certo? Ela vai baixar um pouco até, vamos dizer, sumir do solo, então está muito próximo do solo, e eu vou e reponho essa água, vou repondo essa água, certo? Então, geralmente, né, o arroz que apresenta maior produtividade é justamente esse que se mantém a lâmina de maneira contínua, né? Então, por isso também que é feito, que a cultura do arroz ele tem essa peculiaridade também de apresentar maior produtividade quando você tem aí lâminas constantes na faixa aí de 15 centímetros acima do solo, certo? Então é realmente inundado o arroz. Bom, aí você tem tabuleiros que são de forma retangular, você tem tabuleiros em contorno, né? Você tem diferentes situações. Aqui, em regiões como tem esses contornos aqui, que é muito bonito, lá na Indonésia, né, e tudo. Então, você tem essa situação quando você não tem áreas planas para produzir, certo? Lá no sul do Brasil você tem os pampas, que são áreas bem planas, né? Então você tem disposição de áreas que são bem próprias para esse tipo de cultivo, certo? Aqui, na falta de área para se plantar, o pessoal utiliza o que tem. Então esse sistema eles levam a irrigação vai passando de patamar a patamar e aí ela vai descendo. Então você tem esse tipo de irrigação, onde você pode também fazer utilizando sifão para transportar para os pequenos tabuleiros retangulares, como você pode fazer aqui também uma irrigação pressurizada, jogando essa água de cima e ela vai descendo de talude em talude até chegar às partes mais baixas, certo? Bom, o que acontece também, né? Todo o sistema de irrigação, eu não sei se falei para vocês, mas se eu não já falei, todo o sistema de irrigação ele vai de alguma forma salinizar o solo, certo? Então ele vai salinizar porque a água tem sais, né? Ela tem sais e logicamente que os sistemas de irrigação por aspersão e inundação, eles têm uma vantagem, né? Assim, porque eles lavam essa superfície de uma maneira homogênea. Né? Outros sistemas, como o sistema de irrigação por suco ou faixas, a salinidade ela vai se encontrar em determinados pontos, né, da área. Né? Então, esses determinados pontos da área vão ser locais, né, onde a concentração de sais podem ser danosas para a planta. Né? Então, nos sistemas de irrigação por aspersão ou inundação, você tem aí a área é molhada de maneira geral, então você vai levar
a salinidade um pouco para regiões mais abaixo do solo, longe da zona de interferência das plantas. Quando você está falando de irrigação por faixa ou sulcos, você vai ter algum tipo de concentração em algum ponto, né, da área. Né? Como você tem aqui ó, o sistema de irrigação por faixas, você tem lá os taludes, e os taludes aqui eles vão ter alguma concentração de sal, assim como no sistema de irrigação por sulcos, certo? Você vai ter também alguma concentração aqui, onde justamente você faz o plantio, certo? Então, esse tipo de informação é importante também para a gente entender, certo? Então, vamos lá no próximo, vamos ver que informação eu tenho no próximo vídeo.